meu amiguinho! Olá, minha amiguinha, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, que esteja tudo bem. Estou gravando esse vídeo primeiro para perguntar o que você está achando das apostilas, se você está gostando, se você está conseguindo fazer as apostilas. No portal a gente tem outras atividades também bem legais. Eu espero que você esteja acompanhando, que você esteja conseguindo, tá? Mas eu quero começar esse vídeo falando um pouco sobre mim e algo que aconteceu muito bom na minha vida, que foi a época que eu aprendi a tocar violão, né? Você já sabe que eu toco violão e eu aprendi quando eu era criança, ainda bem novo, eu comecei a estudar violão. Como é que foi? Eu soube por acaso que aqui na cidade, na época, há muitos anos atrás, tinha uma aula de violão, tinha um curso de violão que dava aula de graça. E por dar aula de graça, né, por ensinar a tocar violão, muitas crianças se interessaram, muitas crianças se inscreveram para participar e eu fui uma dessas crianças na época, né? Eu me interessei, eu queria aprender e eu fiquei sabendo desse curso, fui lá, né, falei com os meus pais, eles aceitaram e tal, me apoiaram e eu fui lá, fui estudar. E uma das primeiras coisas que esse professor ensinou, logo nos primeiros meses de aula, eu estudei lá com esse professor pelo menos uns 4 anos. E uma das primeiras coisas que ele ensinou, né, não a primeira, mas logo nos primeiros meses, foi afinar o violão. Você já ouviu falar disso? Afinar o violão? Afinar o violão é deixar o violão com um som mais bonito, com um som preparado para tocar uma música. Porque o violão, ele não vem quando você compra com o som já bonitinho para você tocar. Você tem que justamente afinar o violão para ele ficar com som bonito, com som, né, legal. E esse professor ensinou, né? Ensinou todas as crianças, mostrou como que afinava o violão. E interessante, né, eu queria falar justamente sobre isso. Que como tinham muitas crianças, eu fiz amigos, né, tinha vários amigos, várias crianças, né, que a gente se conheceu, fez amizade. E os meus amigos, eles começaram a aprender a afinar o violão, né? E eu vi cada um deles aprendendo, né? Um a um eles foram aprendendo, foram sabendo afinar o violão, né? Era uma coisa muito importante, né? Saber afinar, porque se o violão não tivesse afinado, a gente não conseguia tocar direito. E eu vi meus amigos aprendendo e eu fui um dos últimos alunos, uma das últimas crianças que aprendeu a afinar. Na verdade, eu levei quase 2 anos para aprender a afinar o violão. E nesse tempo todo, passando dois anos que se passaram, eu vi meus amigos aprenderem a afinar. E eu, depois de 2 anos, finalmente aprendi. E hoje já sei afinar violão, né? Tem muitos anos que eu sei afinar o violão. Mas na época que eu era criança, estava aprendendo, né? Adolescente, entre criança e adolescente, eu estava aprendendo. E foi, assim, um pouco difícil, né? Demorar tanto assim para aprender a afinar. Né? Na época eu ficava meio, né? Poxa, não, será que eu não vou conseguir? Será que meus amigos eu já vi que eles já aprenderam a afinar, eu ainda não aprendi, será que eu vou conseguir? Mas depois que eu aprendi, né? Depois que o tempo passou, eu descobri algumas coisas, eu percebi algumas coisas, eu queria falar sobre isso com vocês. Primeira coisa que eu percebi, que quando eu tentava aprender, quando eu tentava afinar, né, o professor me ensinou a afinar, quando eu tentava afinar o violão, muitas vezes eu cometia um erro, às vezes sem querer eu arrebentava uma corda do violão, né, ou eu tentava, não conseguia, o violão não ficava com som legal, e por mais que eu errasse, o meu professor, ele não ficava chateado comigo, ele não ficava triste comigo por eu estar errando. E a mesma coisa, ele falava para eu também não ficar chateado, para eu não ficar triste, para eu continuar tentando. Que errar, quando você está aprendendo uma coisa, o erro faz parte. Se a gente está aprendendo a fazer uma coisa, a gente ainda não sabe fazer bem, a gente não sabe fazer direito, a gente está aprendendo. Então é normal que a gente erre. E eu errei muitas vezes. Até aprender a afinar o violão, eu errei muitas vezes. Uma outra coisa que eu também percebi depois, pensando sobre esse momento, essa etapa da minha vida em que eu fiquei tentando, né,
durante muito tempo afinar um violão, uma outra coisa que eu percebi também é que eu via meus amigos aprendendo, né? E como eu falei, tinham muitas crianças que estudavam violão lá. Eu vi meus amigos aprendendo a afinar violão e eu percebi que nem todos, embora todos que já sabiam, né, conseguiam afinar, mas nem todos afinavam o violão exatamente da mesma forma. Cada um acabava descobrindo um jeito, né, que era mais fácil para afinar o violão. Então algumas pessoas começavam a afinar de um jeito, outras começavam a afinar de outro, mas no final todas conseguiam. E o que eu percebi? Que não existe só um jeito de afinar violão. Não existe só uma forma de afinar violão. Da mesma forma que não existe só um jeito de aprender uma coisa. E por que eu estou falando isso? Porque vocês estão estudando, vocês estão aprendendo a ler, aprendendo a escrever, aprendendo outras matérias que são muito importantes. Assim como afinar violão para mim era importante na época, para vocês hoje aprender a ler, aprender a escrever é muito importante. Mas eu quero dizer o seguinte, que nem todo mundo aprende no mesmo tempo. Cada um aprende num tempo diferente. Se você realmente quer aprender a ler, quer aprender a escrever, quer ler cada vez melhor, quer escrever cada vez melhor, você vai conseguir. Mas não se preocupe se o seu amigo, se o seu colega de turma, de classe, ele já aprendeu, se ele aprendeu uma coisa que você ainda não aprendeu, se você acha que ele está na sua frente ou não, não se preocupa com isso, porque cada um tem o tempo. Você vai conseguir, se você quer, se você se esforçar, se você fizer as atividades, você vai aprender no seu tempo. Pode demorar um pouquinho mais, pode demorar um pouquinho menos, mas você vai aprender. Não importa quem aprende primeiro. Isso não é um campeonato, isso não é uma competição. O importante é aprender. E a segunda coisa que eu quero que você perceba, que eu percebi quando eu estava estudando violão, é que cada um vai aprender de uma forma. Cada um tem um jeito de aprender. Se você parar para reparar, se você observar, a sua letra, por exemplo, ela não é exatamente igual à letra do seu coleguinha, do seu amigo. A letra, a forma como você escreve, não é igual a forma como outra pessoa que mora com você escreve também. Cada um tem uma letra, às vezes, um pouco diferente. Uma é uma letra mais redondinha, outra é uma letra um pouco maior. Nem todo mundo segura o lápis do mesmo jeito. Nem todo mundo apoia o caderno do mesmo jeito na hora de escrever. Nem todo mundo coloca o caderno na mesma posição na hora de escrever, né? Na hora de ler também, nem todo mundo lê exatamente da mesma forma. Então, cada um tem o seu jeitinho. E por que eu estou falando isso? Porque é importante que você saiba que, mesmo que você demore mais a aprender, ou que você aprenda mais rápido, você não é melhor ou pior do que ninguém. Você vai conseguir. O objetivo, o importante, não é ler primeiro. É você conseguir ler, é você conseguir escrever. Esse é o importante. É isso que é importante e você vai chegar lá, no seu tempo. Você vai descobrir o seu jeito, né? Quanto mais você tentar, mais você vai descobrir o que funciona, o que fica bom, a sua forma de segurar o lápis, a sua forma de posicionar o caderno, a sua forma de ler. Então você vai aprender. E isso você não precisa ficar preocupado com as pessoas que já aprenderam ou como as pessoas aprenderam. Você tem que dar o seu melhor, você tem que ficar tranquilo, que vai dar tudo certo e você vai conseguir. E falando sobre isso, falando sobre cada um que tem um jeito, cada um tem a sua forma de estudar, de aprender, né? Eu quero, já que eu estou com o violão aqui na mão, vou cantar uma música sobre isso. Uma música que mostra, que diz que você é único, que você é especial. Do jeito que você é importante. Vamos lá? Tem tanta gente tão bonita nessa terra. Nas minhas contas são 7 bilhões mais eu.
tem Ronaldinhos e rainhas da Inglaterra, mas nada disso muda que só eu sou eu. Só eu sou eu. Só eu sou eu. Além de mim não tem ninguém que seja eu. Só eu sou eu. Só eu sou eu. Além de mim não tem ninguém que seja eu. Vem cá, menina, vem brincar comigo que outra criatura igual nunca nasceu. Vem cá, menino, vamos lá, juntinho, ainda bem que a gente é você e eu. Você e eu, você e eu, e cada um é cada um e cada eu. Você e eu, você e eu, e cada um é cada um e cada eu. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da música e que vocês fiquem tranquilos, né? Vocês vão conseguir, vocês vão aprender, nós vamos aprender. Cada um tem o seu tempo, você já aprendeu bastante coisa, você está indo bem, você está conseguindo e você vai aprender muito mais no seu tempo, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!